Pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a Astrid e hoje estamos aqui de visual novo. Pô, ó, cabelo tá top, cabelo tá paluso, tá top. Mas voltando. Hoje estamos aqui pra um vídeo. Basicamente nesse vídeo eu vou comentar sobre um filme que eu assisti que eu achei muito top. Que foi o filme A Freira. Ah, mas Astrid, esse filme já não tem sei lá quantos anos. Mano, não importa, o filme é incrível do mesmo jeito. E eu amei. O filme vem da franquia... Quer dizer, não vem da franquia, mas é mencionado da franquia Sobrenatural, que é uma franquia de filmes de terror incrível, por si só. Cara, eu só assisti 2 filmes da franquia de Sobrenatural. Mano, eu senti mais medo com aqueles sustos bestas de tipo, o teto rachando, risadas pelos cômodos, do que muito filme de terror que eu já assisti. Do que muito filme de terror fuleiro da Netflix. Aquele tipo assim, é um filme com classificação baixa até, de 14 anos, mas tem uns jumpscares bem criativos até. Bem criativos. E vamos lá. O que eu me curto da franquia Sobrenatural é que o ator o quê? O diretor da franquia Sobrenatural, o cara é doido. O cara é doido porque, cara, Sobrenatural, a franquia de filme Sobrenatural, é que nem a de Star Wars. Você não assiste o filme na ordem. Porque se tu assistir o filme na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu não vai entender nada. Meu irmão, nada, absolutamente nada. Porque um vai contar a história da parte 3, o filme 3 vai contar a história da parte 2, que era pra ser a parte 2. O filme 4 vai contar a história do que era pra ser a parte 7, que ainda não foi lançada no filme. É uma coisa de doido. De doido mesmo. Aí pra tu assistir o filme Sobrenatural tem toda uma ordem, estratégia de não sei o quê. Os fãs que são doidos pelo filme vão saber como é. Mas é basicamente tipo, um exemplo. Que nem Star Wars. Tu assiste o filme 3, do filme 3 tu passa pro filme 4, do filme 4 tu passa pro filme 17, do filme 17 tu passa pro filme 22, aí do filme 22 tu passa pro filme 3, tu passa pro filme 2, que vai contar a história do começo, entendeu? É uma coisa de doente, mas, cara, isso não muda o fato de que aquele diretor é genial. Então, essa maluquice de numeração, pelo menos, dá pra relevar, porque os filmes realmente são muito bons. São muito bons. Tá, mas voltando. A gente vai pro filme A Freira, porque eu curti demais esse filme. Pobre só assiste filme atrasado, então... vamos se contentar com o que a gente tem. Cara, o filme A Freira, ele é massa, pô. Ele começa assim. Primeiro dá uma contextualizada de Sobrenatural. De qual filme é, eu não faço a menor ideia, porque eu não tinha assistido aquela parte ainda. Mas primeiro começa com uns jumpscares da parte de Sobrenatural lá. Com os protagonistas de Sobrenatural. Depois, ele passa pra outra cena. Nessa cena a gente já tá num convento que fica na Romênia. Tá, nesse convento da Romênia, a gente já vê 2 freiras. Essas 2 freiras estão correndo por um corredor e elas se deparam com uma porta. E nessa porta está escrito, em latim, Deus termina aqui. E o que elas decidem? Vamos abrir a porta, não é verdade? É burra, mas não dá pra julgar porque é sagrada, é freira. Mas voltando. Tinha uma freira mais velha e uma freira mais nova. A freira mais velha disse, irmã, temos que abrir essa porta porque temos que será um mal maligno que está nela. Será um mal maligno que está nela. Mas irmã, sem mais, vamos. Você sabe o que fazer se necessário. Aí ela vai, a freira mais velha, ela vai e entra nessa porta que está escrito Deus termina aqui. Aí fica aquele silêncio de filme de terror. Aquele silêncio. Pô! Aí depois ela volta toda ensanguentada, cheia de ferimento, rastejando, não sei o que. E ela entrega a chave pra filha mais nova. Você sabe o que fazer com essa chave?
Você sabe o que fazer com essa chave. Não deixe que essa criatura maligna saia desse convento e não deixe que ela se aposse do seu corpo. A irmã mais... a irmã mais nova da freira, a freira nova, ela pega essa chave, ela sai correndo pelo corredor, ela entra no quarto, ela fecha a porta do quarto, ela começa a amarrar uma corda na cama. Quando ela pega a corda para ir para a janela, a porta abre. Ela começa a chegar uma figura assim, de uma freira, cada vez mais perto. E à medida que ela vai chegando, todas as luzes, todas as velas que estavam no corredor, elas vão se apagando. Uma depois da outra, e da outra, e da outra, e da outra. E o que mais me dá raiva, velho, é que em vez dela fazer o que ela quer fazer, ela fica olhando. Eu não entendo, velho. Por que tu para pra olhar pro monstro quando tu tá negociando? Por que tu simplesmente só não segue no teu caminho, entendeu? Tá, mas voltando. Ela pegou a corda. Tá, mas voltando. Cara, o que mais deu gatilho nesse filme foi que, à medida que a freira, essa freira possuída, ela ia chegando, se tu prestar atenção no cenário, todas as cruzes que estão dentro do quarto da freira mais nova, elas vão se invertendo. E elas vão se invertendo, velho. Entendeu? Mano, isso dá medo. Isso dá medo, isso dá medo, isso dá medo real. Se tu prestar atenção nesse detalhe quando tu assistiu a freira, tu fica, pô, tenebroso. Tá, e ela pegou essa corda, ela colocou no pescoço e você já sabe o que ela vai fazer. Irmão, eu não fui monetizado ainda. Se até canal que é monetizado dá problema se falar desse assunto, imagina o meu que nem foi ainda. Então, você já sabe o que ela fez. Ela foi na janela e você já sabe o que ela fez. Falando nisso, fortalece aí o canal, velho. Se inscreve, compartilha com teu cachorro, com teu gato, com teu amigo, com teu vizinho, com teu parente que mora lá na Groenlândia, mas fala português. Compartilha. Apoia o canal para ter mais vídeos e mais assuntos interessantes para falar. E comenta aí sobre temas que você quer que eu traga no canal também. Seria de grande ajuda. É isso, e continuando com o vídeo. Cara, aí ela tava nisso, né? Aí, bom, ela pulou. Ela pulou e aconteceu o que vocês pensaram. Que vocês pensaram. Indo de manhã, no dia seguinte, um cara que ele é responsável pela entrega de mantimentos no convento, ele estava indo rotineiramente, como diz o roteiro, entregar comida para as freiras, porque aparentemente as freiras elas não podem sair de dentro do convento. É uma regra dessa. Ah, mas se elas não podem sair do convento e o cara também no convento, como é que elas pegam a comida? Isso é um assunto que eu já vou explicar mais pra frente no vídeo. Beleza. E quando o cara foi entregar os mantimentos, como era de costume, ele viu a freira lá toda carcomida de corvo, de não sei o que. Foi um negócio nojento. Aí, cara, ele toma um susto, porque, pô, uma freira fazer aquilo, e ele sai correndo. Com razão ainda. Nisso tem um corte e a gente para lá no Vaticano. No Vaticano, no Vaticano, conhecemos um padre e esse padre se chama Padre Burke. Padre Burke. O Padre Burke foi chamado pelo Papa e por uma outra junta de bispos e padres para poder investigar o que aconteceu dentro do convento de São José, que é o nome do convento, com aquela freira. E para ver outras questões, se o local ainda é sagrado e tudo mais. Mas e investigar, meio que interrogar aquele garoto que achou a freira naquele estado, lá no convento. E o cara disse, beleza e tudo mais. Mas o padre disse, calma lá, ainda tem mais. Você vai levar mais uma pessoa com você. Você vai levar uma pessoa chamada Irmã Helene. Essa irmã, ela não é freira, ela ainda é uma noviça. Noviça é um tipo de freira que ainda não fez os votos permanentes dela. Entendeu?
ela é... Eu não faço a mínima ideia do que significa noviça. Porque eu não faço a mínima ideia do que significa noviça. Se alguém souber, por favor, me explica nos comentários. Mas basicamente ela não é freira. Tá, aí beleza. Padre Burke. E o Padre Burke foi lá, buscou a irmã Irene, onde ela dava aula, que ela era uma freira que ela dava aula numa escola para meninas, e levou ela nesse local. No caminho para esse local, ela começou a conversar e tudo mais com a freira, ou com a noviça, a irmã Irene. Ele achou que a irmã Irene, ela já tinha conhecido alguma freira no local ou já tinha morado na Romênia. Para o Papa e para os outros bispos, eles solicitaram a presença da irmã Irene nessa viagem. Só que a mulher disse, não, eu nunca estive na Romênia e eu nunca conheci nenhuma freira do convento de São José. E o cara achou, pô, negócio estranho. Mas beleza, vamos seguir com o roteiro. Pegaram um avião, um ônibus, foram parar na Romênia. Foram parar na Romênia. Beleza, nesse negócio da Romênia, o que aconteceu? Eles foram lá pra onde o cara morava. Nisso o cara já foi todo dando em cima da noviça, que eu tenho certeza que chovia alguns 44 artigos diferentes da Bíblia dos católicos. Mas beleza, quando ele viu que a mulher era uma freira, ele pediu desculpa. E nisso foram seguindo adiante no castelo. No meio do caminho, o padre Burke começou a conversar com esse cara. Nisso ele descobriu que o nome do cara se chamava French, basicamente. E o French começou a contar a história da vila em que ele morava com a questão do convento. O French disse que ele era franco-canadense, ele não morava na Romênia, mas que o que ele sabia do convento é que o convento em si, para os moradores da vila, não era algo bom. Eles consideravam meio que algo amaldiçoado, algo ruim. Ele não sabe o porquê os moradores da vila, eles consideravam o convento como algo ruim. A única coisa que ele sabia era, se você citasse sobre o convento, eles iam cuspir no chão. Essa questão de cuspir no chão é como se fosse algo para afastar o mal, para os moradores daquela vila, basicamente. E a única coisa que ele sabia do convento era isso. E também que o convento, ele tinha várias cruzes. As cruzes que tinham no convento, ele disse que não era para, como posso dizer, não era para afastar o mal de dentro do convento, mas sim para prender alguma coisa dentro do convento. E essa coisa, ele não sabia dizer o que era, que ninguém nunca mencionou o que era. Beleza, depois disso, eles foram investigar a questão do corpo da freira que foi encontrada morta. E, cara, quando eles entraram, porque basicamente, tipo assim, do lado do convento, que ele era um castelo enorme, mano, o castelo é enorme, enorme. E do lado do convento tinha uma casinha, essa casinha era uma casa de frios. O French, ele deixava os mantimentos lá dentro. Ele deixava os mantimentos lá dentro para a freira. E dentro dessa casa de frios, tinha uma porta em que as freiras usavam para poder pegar esses mantimentos. E ele tinha deixado a freira que morreu lá dentro. Então, o padre Burke foi investigar essa freira. Só que quando eles entraram dentro da casa, eles acharam a mulher sentada. Mano, a mulher sentada. E o cara falou, padre, eu juro por tudo que é mais sagrado deste mundo, eu deixei aquela mulher deitada naquele banco. Ela não estava sentada. Aí o padre falou, calma, irmã, calma, deixa comigo. Eu já vi muitos casos desse tipo. E pra mim é completamente normal depois de falecer, um morto, ele acabar se mexendo, tendo alguns espasmos e tudo mais. Mas o cara... E tudo mais. Aí o French falou, oxe, mas um morto ficar em pé depois de 2 semanas morto? Qual é a lógica disso?
Isso, eu concordo com o French. Eu concordo com o French. Mano, eu já ouvi história de, tipo, morto... Quando o cara morre, ele tem um tipo de espasmos e tudo mais. Ele dá uns tipos de toque, começar a se mexer ou fazer zoada. Mas o morto, mas o morto, deitado, ele levantar, ficar sentado, isso aí é novo. Meu diagnóstico médico é que tá possuído. E beleza, o padre French, ou o padre Burke, cara, é muito nome, eu me confundo. Muito nome, só tem 3 protagonistas nesse negócio todo, eu consigo confundir. Tá, beleza. O padre Burke, ele foi investigar essa freira que morreu. Aí ele disse, assim, analisando, podemos dizer que ela está morta. Ele só confirmou que estava confirmado, não teve nem lógica essa análise dele. Mas beleza. Depois disso, eles enterraram a freira e seguiram dentro do convento. Dentro do convento, eles acharam uma mulher toda de preto, num canto escuro do convento. E essa mulher disse que, basicamente, vocês... Calma aí, deixa eu entrar no personagem. Quem são vocês? Aí o padre Bento falou, nós somos os padres enviados do Vaticano para poder investigar o que aconteceu com as freiras e saber se vocês estão bem e tudo mais. Aí eu, nós estamos bem, não precisamos de ninguém aqui. Aí ele falou, só por curiosidade, com quem estou falando? Eu sou a Madre Superiora. Aí, beleza, você é a Madre Superiora, beleza. Mas, mesmo assim, por procedimentos do Vaticano, nós precisamos falar com as outras freiras, para saber o que aconteceu. E para saber se tá tudo bem, se vocês não precisam de nada e tudo mais. Aí a freira falou, ok, mas hoje não. Vocês vão dormir nos alojamentos que ficam no lado de fora do castelo. Voltem amanhã ao meio-dia. Os portões estarão abertos e vocês poderão falar com as outras freiras, pois agora elas estão fazendo um voto de silêncio pela freira que acabou falecendo. Beleza, eles respeitaram. O French, ele foi embora, seguiu viagem, porque estava anoitecendo, e o padre Burke e a noviça, a irmã Helene, foram para dentro dos alojamentos, que ficavam fora do castelo. Beleza. Cara, nessa ida para voltar para a vila, o French, ele começou a ver coisa que não existia. Ele começou a ver freira correndo no meio do cemitério. Aí, do nada, ele viu uma freira tentando ir de base sozinha. Quando ele tentou salvar a mulher, a mulher atacou ele, ficou parecendo aquele zumbi de The Walking Dead, foi pra cima do cara. O cara deu um raiar na mulher e saiu correndo por meio da cruz. E, cara, foi muito massa essa cena. Porque ele viu que o demônio da freira, ele viu que o demônio da freira que estava possuída, ela tinha medo da cruz. Aí o que foi que ele fez? Vou pegar pra mim. E, mano, ele basicamente, literalmente sequestrou a cruz que estava no cemitério. Foi a ideia mais genial que teve. Foi a ideia mais genial que eu já vi. Ele só sequestrou. Ele só roubou a cruz e saiu andando pelo meio da floresta. Foi genial. Ó, beleza, nisso se deu a noite. Durante a noite... Foi estranho agora, mas... Tá, nisso se deu a noite. Durante a noite, o padre Burke, ele começou a ouvir vozes dentro da casa e tudo mais. E, mano, ele começou a ver um menino correndo pela casa. Aí, o que foi que ele fez? Vou atrás do menino. É incrível. Ele vê um menino correndo pela casa. E não é qualquer menino. Se fosse um menino qualquer, beleza, mas não era qualquer menino. Ele conhecia o menino que tava... Ele aparentemente conhecia o menino que tava correndo.
Só que ele sabia que o menino tinha morrido, mas foi atrás do menino mesmo assim. Mano, o cara... Mas ele foi atrás do menino mesmo assim. Contextualizando bem rápido. Ele tentou exorcizar o demônio dentro do menino, não deu certo e o demônio matou o menino. E ele viu o menino morrer na frente dele. E aí, voltando para o tempo atual, ele viu esse mesmo menino correndo pelo cemitério e decidiu: ai meu Deus, é aquele menino que eu tentei salvar, mas não consegui. Eu vou atrás dele. Quem faz isso? Não. Quem faz isso? Quem faz isso? Eu não entendo. Eu, sinceramente, eu desisti de entender padres em filmes de terror. Porque, velho, o padre trabalha com coisa sobrenatural. Tem padre que trabalha com exorcismo. Mesmo assim, os padres do filme de... Mesmo assim, os padres do filme de terror decidem simplesmente correr atrás do demônio no meio da madrugada, sem nenhuma cruz, sem nem a Bíblia. Ainda bem que é padre e que é sagrado, né? Porque imagine se não fosse. Ai, ai. Mas então, ele viu que o menino, na verdade, ele não era o menino que ele estava procurando. O menino ataca ele. Na verdade, o menino não, o demônio ataca ele. Ataca ele, joga ele dentro de... Pô, esqueci o nome daquilo. É aquele negócio que você enterra o morto quando ele tá morto, dentro do cemitério. Covão, acho que é covão o nome. Ele enterra o padre dentro do covão e fecha o padre e começa a jogar terra em cima. Aí o padre, desesperado, ele lembra que aquele cemitério, ele foi construído na Idade Média. E na Idade Média, eles tinham um sistema de que, como o povo tinha muito medo de ser enterrado vivo, eles tinham aqueles sininhos que você puxava para indicar pro coveiro que você não estava morto. Aí começa a tocar desesperado, pensa, dizendo: irmã Irene, pelo amor de Deus, acorda e me salve. Irmã Irene, minha irmã. E a irmã Irene acorda. Só que não foi por causa do padre, foi por causa que a freira tava... Que a freira... Lembrando, tem diferença entre freira e a freira. A freira é o demônio do filme. E freira é a freira. E a freira acorda. E a freira acorda a irmã Irene. E nisso que ela acorda a irmã Irene começa a andar, porque ela tá vendo que, pô, tem alguém dentro da casa. Aí ela foi ver, dar uma olhada no que ela tava vendo. Nessa parte do filme eu já esqueci o que aconteceu. Eu só lembro que ela tá correndo no meio do cemitério por causa da freira, e nisso ela começa a ouvir o sino que o padre que tá enterrado vivo, ele tá tocando. Só que, mano, velho, o pastor tem razão quando ele fala que o demônio é ardiloso. Porque, cara, a freira, ela percebe isso e ela faz com que os sinos de todas as lápides do cemitério comecem a tocar todas ao mesmo tempo. Todas. Mas beleza, só que tem um porém, porque a irmã Irene, ela tem o dom de ter visões. Basicamente, ela vê coisas. E ela tem uma visão de onde está a lápide que o padre Burke foi enterrado vivo. Aí ela acha essa lápide e ela começa a desenterrar, e desenterrar. Só que dentro do covão em que o padre Burke tá, o demônio tá começando a tentar matar ele, asfixiado, assim, segurando o rosto dele e tudo mais. Só que a irmã Helene é mais rápida. Ela mete a pau dentro do covão e quebra o covão de madeira. Quase mata o padre no processo. Mas como quase, não matou, então já conta como uma vitória. Ele tirar o padre, e ela consegue tirar o padre de lá de dentro. E nisso eles acham um bocado de livros estranhos dentro do covão, olhando assim, parando para analisar. E o padre diz: interessante, vou ler esses livros. Amanhã a gente vai conversar com essas freiras sobre o que está acontecendo por aqui. E se dá o dia seguinte. Só que isso é história para outro vídeo. Se vocês querem que eu continue essa história do que aconteceu com
com a freira, comenta aqui nos comentários, deixa o like e se inscrevam novamente. Mas, por favor, dá uma fortalecida, não esquece. E aviso, antes de encerrar o vídeo, eu vou trabalhar com um novo formato de vídeo aqui no canal, um formato de react de vídeo. No caso, eu vou reagir a vídeos que vocês solicitarem em alguns vídeos aqui na internet. E eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, ok? Então é isso. Obrigado pela participação e obrigado por chegarem até aqui. Falou!